Estamos online. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na webinar sobre produtividade nos novos formatos de trabalho e trouxemos aqui algumas pessoas importantes para falar de eficiência, de como nós vamos conseguir fazer o melhor, trazer a equipe para comprar a ideia de que fazer mais com menos é possível. E eu vou apresentar, vou começar falando aqui de cada um dos convidados e primeiro deixar claro que vocês todos que estão nos ouvindo têm total liberdade para fazer perguntas. Não sei se nós vamos conseguir responder todas, uma porque talvez a gente não tenha realmente as respostas e outra por conta do tempo. Mas a promessa aqui é que depois eu vou selecionar as perguntas e a gente possa fazer um complemento via e-mail ou WhatsApp, tá? Bom, primeiro, vamos falar de quem está aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que aceitou o convite, que dedicou aí uma parcelinha do tempo, mesmo na correria. Então, não vou falar por ordem alfabética, acho que não tem essa necessidade. Eu trouxe aqui da Brasil Drip e da Hidroceres um casal que, além de serem casados, são sócios e diretores, que é a Aline Simões Baceto e o Oliveiro Basílio Baceto Júnior. A gente pode chamar de Júnior aqui, que ele não acha ruim, não. Não tem problema. Ele tem muito orgulho, né, do nome, Oliveiro vem do pai, mas normal as pessoas conhecê-lo como Júnior. O Márcio Camargo, que é sócio-diretor do GPTW, está falando aqui especialmente pela Regional do Interior de São Paulo. O Flávio Peltrin, diretor do CSC da Algar. E a Karina Carneiro Pimentel, gerente de gestão da Aline Alimentos. A gente estava brincando aqui nos bastidores que tem, só para vocês terem uma ideia, que a hora que a gente vai falando Aline Alimentos, a gente está falando da empresa que a Karina trabalha. E a hora que a gente falar da Aline Baceto, nós estamos falando da diretora da Brasil Drip e da Hidroceres, tá? Foi uma coincidência interessante. Bom, apresentados todos vocês, eu quero começar aqui perguntando a pergunta que não quer calar. Será que nós somos mesmo, enquanto gestores, nesse primeiro momento, capazes de fazer o dobro do nosso trabalho com a metade do tempo? E por que essa pergunta? Porque agora, em tempos de pandemia, o trabalho aumentou. Ele não só modificou, mas também trouxe uma carga extra de trabalho. Essa carga, ela está muito relacionada com como gerir pessoas, como fazer um trabalho de qualidade e segurança e ainda assim seguir uma linha de eficiência. Então, o título do nosso trabalho aqui hoje, focado em novos formatos, está muito relacionado a esse desafio que as empresas estão vivendo nesse momento. O desafio de fazer mais com menos, de manter eficiência e de conseguir, principalmente aqui, que nós estamos falando de tecnologia e de produção de alimentos, de manter abastecido o mercado. Nós não estaríamos aqui se nós não tivéssemos uma empresa de tecnologia cuidando da nossa comunicação. Eu tenho ouvido muito falar, sabe, Flávio, as empresas agora realmente preocupadas com conexão, preocupadas com internet. Já era um problema, principalmente no ambiente rural, ter a melhor qualidade, mas agora com esse tempo todo mundo revendo o formato de trabalho, levando a equipe para casa, fazendo reuniões virtuais. E aí eu quero te perguntar, para a gente estar aqui hoje, o que vocês estão conseguindo fazer em termos de eficiência num momento desse? Quais são as práticas que vocês estão, de fato, implementando? Então, Patrícia, na verdade, dentro do centro de serviços, nós já temos essa cultura de eficiência, eu diria. Então, a gente já vem trabalhando, né, com isso há bastante tempo, porque o próprio modelo de centros de serviços, ele preconiza
a gente buscar a máxima eficiência dentro das atividades que nós fazemos. A gente definiu já há alguns anos uma estratégia exatamente nisso que você falou, de uso intensivo de tecnologia. Então, baseado em automação, baseado em gestão de processos. E tudo isso, nesse momento, nos possibilitou mudar os formatos de trabalho ou colocar as pessoas em home office sem grandes impactos na nossa operação e na nossa produtividade. Então, isso a gente já faz, né, há algum tempo, e a gente usa, eu elenquei aqui hoje 8 ferramentas diferentes, né, com tecnologias diferentes para que a gente consiga fazer isso. A gente sabe que nem todas as empresas têm essa necessidade ou têm essa possibilidade, mas a gente vem investindo nisso já há bastante tempo. Uma das ferramentas que a gente utiliza de uma forma bem prática, que a gente chama de disciplinar a demanda. Então, quando a gente fala em eficiência, a gente precisa falar de parâmetro de eficiência, né? Se a gente não tem o nosso parâmetro de eficiência, dificilmente a gente consegue medir se nós estamos piores ou melhores na nossa produtividade, não é? Então, independente do negócio onde a gente atua, e aqui nós temos diferentes negócios, né? Todo negócio precisa ter o seu parâmetro de eficiência. Então, essa ferramenta de disciplinar a demanda, porque nós somos uma operação bastante transacional, a gente recebe muitas requisições, milhares de requisições por dia, e nós processamos isso, seja na área de recursos humanos, talentos humanos, finanças, controladoria. Uma vez que nós já temos essa demanda disciplinada, para nós foi relativamente simples saber o tamanho do trabalho que nós temos que fazer e como a gente precisa distribuir esse trabalho com a equipe que nós temos. Então, esse é um formato que nos possibilitou muito a gente evoluir, né, dentro da pandemia, colocar as pessoas em home office sem grandes impactos. Mas não é só isso. Tecnologia é uma parte. Nós temos tecnologia, nós temos método. Então, por exemplo, a gente usa PCP, que é muito comum em indústria, né, Planejamento e Controle de Produção, no ambiente de escritório. Então, a gente consegue entender qual que é a melhor forma de trabalho para se fazer alguma atividade e definir metas para as pessoas. Então, quando a gente olha para a produtividade hoje, nós conseguimos dizer seguramente que nesse novo ambiente a nossa produtividade não caiu. As pessoas continuam fazendo as suas metas diárias de trabalho como faziam antes. Isso é super importante. E por último, nesse tripé, né, tecnologia, metodologia, é gestão. Nós já tínhamos a prática de reuniões diárias com as equipes, então todo dia pela manhã o gestor se reúne com a sua equipe, entende qual é o trabalho, o volume de trabalho do dia, distribui as tarefas, no final do dia ele checa o que foi feito, quais problemas nós tivemos, o que a gente precisa resolver para amanhã. Então isso é gestão, né? E a nossa gestão, mesmo que remota, ela continua sendo feita da mesma forma. Aliás, esses dias eu participei de uma outra live e durante a conversa a gente chegou a uma conclusão muito interessante, que o distanciamento social nos aproximou mais da gestão. Porque antes nós tínhamos ferramentas, dashboards, uma série de controles que você acaba que não olha para aquilo com tanta intensidade no dia a dia, porque a gente já acostumou a estar muito focado nas pessoas, né? Como as pessoas estão executando. Agora que a gente não consegue mais ver as pessoas, a gente teve que se debruçar sobre as ferramentas de gestão. Então, isso também foi um achado muito interessante, porque, de fato, a gente está conseguindo fazer esse tripé funcionar e funcionar muito bem. Maravilha, Flávio. Você falou uma coisa muito importante, disciplinar a demanda. E é uma ferramenta que serve para qualquer negócio. Nós não, estando com mais nível de mecanização, de automatização ou com mais mão de obra humana, é uma ótima ferramenta. Eu quero ouvir um pouquinho da Aline Baceto, da Hidroceres, de como que ela, desde quando ela implementou as melhores práticas aí de gestão de pessoas na indústria de mudas, para hoje, o que faz ela ter
uma eficiência com relação a isso, de disciplina de demanda. Como que a Aline tem feito esse trabalho e como hoje, né, com mais uma crise, você falou de duas crises interessantes antes, né? A crise dos caminhoneiros trouxe para todo mundo aí vários aprendizados, e outras crises que principalmente eles no setor de alimento vivo, que eu vou classificar dessa forma, ou Júnior e Línia, desculpa se eu estiver falando alguma besteira, tá? Porque para mim eu considero a muda como um alimento vivo, para mim já é um alimento. Uhum. Antes de chegar na nossa mesa. Esse trabalho com um alimento vivo ele é extremamente desafiador. Ele tem vários padrões, além da produtividade. Línia, fala um pouquinho para nós aí dessa questão de disciplina, de indicadores, como que você tem feito e como é que você chegou hoje nessa crise? Então, a gente, na verdade, ainda quando nós éramos menores, né, ou seja, com um grupo bem mais reduzido, a gente nunca deixou de passar por crises, né? Nós tivemos no ano, foi uma crise bem complicada para nós, Julinho me fala se está correta, de 2013, por aí, nós tivemos um problema muito sério no viveiro, que foi uma doença no tomate, né? Então a muda ia sair daqui e já estava pronta para ser expedida e a gente verificava que nós tínhamos grandes perdas, que ela do dia para a noite tomava conta, como se fosse um vírus, né? Mas no caso era uma bactéria. E aí a gente tinha que jogar fora esse produto, não podia mandar para os produtores. E a gente precisava fazer isso tudo de novo. Ou seja, estávamos numa situação que fugia totalmente do nosso planejamento, que era realizar um trabalho que teoricamente já era para estar pronto. Então, antes desse grande problema que nós tivemos, a gente já estava medindo produção. Qual era o limite de produtividade que um colaborador, no caso da enxertia, podia nos oferecer, né? Então, isso fez com que a gente conseguisse se organizar. Se eu sei que um funcionário produz 210 mudas por hora de tomate, por exemplo, enxertado, a gente conseguiu se organizar com o grupo em quantas horas nós precisávamos para que desse conta disso. Só que a gente também sabia o seguinte, não dava só para colocar um grupo para trabalhar sem que ele tivesse uma vantagem financeira com isso. E foi aí que a gente começou também a implantar o ganho por produtividade. Então hoje na Hidroceres, não só a enxertia, como todos os setores, a gente mede, a gente tem indicadores para medir produção e todos ganham, né, de acordo com sua produtividade. Então, isso fez com que a gente desse conta, né, no caso lá em 2013, dessas perdas. E agora, nesse momento da pandemia, o que está acontecendo? Na verdade, para nós não mudou muito. Abril, maio, junho é para nós uma entre safra, não estamos em safra agora. Então nós já estamos num período mais tranquilo. Mas como a gente tem todos os indicadores da produção, a gente conseguiu reduzir o número de enxertos, por exemplo, para que conseguisse que as pessoas ficassem na sala com mais segurança, para ficar pelo menos uma distância aí de 1,5 metro cada um, né? Mas como a gente controla, a gente sabe exatamente a capacidade de produção, isso não nos atrapalhou muito, né? Está sendo totalmente possível continuar com a produtividade que a gente precisa. Mas acho que assim, resumindo, ter a informação do quanto o colaborador pode produzir, qual a sua capacidade de produção, né? Mas ele precisa também receber por isso. Eu acho que
Hoje, a gente que tem um produto muito delicado, ele tem data exata para acontecer. Eu não posso deixar para amanhã um enxerto. Então, eles estão já acostumados nisso, né? De ter essa produção por hora, no caso. O Márcio, o interessante, né? Disciplina versus flexibilidade. Esse é um desafio constante das empresas. Talvez, em tempos de crise, isso fique mais nítido, porque, como a Aline citou aqui em 2013, eles tiveram um aprendizado que preparou eles para estar melhor hoje. Então, passado aí todo esse eu uso uma palavra um pouco pesada, mas o primeiro momento da crise é um desespero, porque a gente não tem aquela informação, a gente está no cenário desconhecido. Você que trabalha em várias culturas, empresas de tamanhos, de familiar, não familiar, qual que é o desafio entre disciplina, que é até uma metodologia que o Flávio citou aqui para nós, né? Disciplinar a demanda é uma ferramenta que eles usam, versus a flexibilidade para entender a situação e aplicar a melhor prática. Como é que faz isso? Vamos lá. Acho que, bom dia a todo mundo. A gente já estava conversando aí nos bastidores um pouquinho, foi uma conversa bem gostosa aí. A primeira coisa que eu queria trazer é uma diferença entre cultura e propósito, né? Cultura é o jeitão de ser de uma organização. E a cultura, ela vai sendo adaptável e ela está em evolução. E a cultura está exatamente, a cultura das empresas nesse momento, em muitas empresas, em evolução. Agora, o propósito é a razão de ser. Ao invés de ser o jeitão, é a razão de ser. E aí o propósito fica em consolidação. Eu acho que tem duas palavras aí fundamentais quando a gente fala desse modelo, desse momento do país, que são indissociáveis, inclusive, que é alinhamento com autonomia. Eu tenho que ter alinhamento aos propósitos, aos valores da organização. Enquanto líder, eu preciso garantir esse alinhamento para que eu possa oferecer a autonomia necessária nesse momento de pandemia e nesse momento onde grande parte das pessoas estão em home office. Eu conheço algumas empresas, e é interessante ver o exemplo do CSC, da Algara e do Flávio. Eu conheço algumas empresas que fazem já há muito tempo check-ins e check-outs diários. Os líderes fazem check-ins e check-outs diários com os colaboradores. Então, na verdade, essas empresas elas estão menos propensas a tomar um susto no momento dessa, porque o que elas vão ter que fazer, Flávio, é usar a ferramenta de comunicação para isso. Mas elas já estão acostumadas. Em Santa Cruz do Rio Pardo, por exemplo, a Especial Dog, todos os líderes fazem reunião diária, reunião semanal, reunião no início de turno, para levantar quais são as dificuldades, quais são os desafios da semana, e ao final do dia conversam novamente para ver como as coisas caminharam. Eu acho que a mudança de mindset de liderança, check-in e check-out diários são fundamentais nesse momento. Eu entendo também que reuniões one-to-one, reuniões de líder com colaboradores, são fundamentais para que a gente possa entender o que o colaborador está passando nesse momento. E a gente teve aí, acho que foi muito bem colocado, um início turbulento, ninguém estava esperando, de um dia para o outro todo mundo saiu correndo. E eu conheço empresas, por exemplo, que até cadeira e móveis de escritório levaram para a casa dos funcionários. Então, tem empresa que liberou a cadeira de trabalho do cara para levar para a casa dele, para trabalhar em home office com os móveis dele. Além dos computadores, né, Flávio, que eu acho que nunca se alugou tanto computador no país como se alugou nesse momento, né? Então, eu acho que passado esse momento de turbulência inicial, está na hora dos líderes estabelecerem um clima de confiança, obviamente, acompanhando resultados, acompanhando o trabalho, mas muito mais como um coaching e como um mentor que vai colaborar com as pessoas nesse momento para que elas possam produzir o que é necessário. Então, eu traria essas duas palavras aí como uma pimenta dessa discussão: alinhamento e autonomia. Para mim, isso é fundamental nesse momento. Sabe, Márcio, você me fez lembrar de uma coisa interessante. A Hidroceres vem construindo um movimento de delegação. Então, sai daquela questão da empresa familiar, porque o Júnior
é técnico, que ele é entendedor da dinâmica de todo o processo, precisou. Não, se eu quero crescer, eu preciso preparar lideranças. E aí eu quero te perguntar, Júnior, como é que você vê hoje os seus líderes? Eu já conheço bastante a cultura e o propósito, né? É uma das empresas que eu mais admiro em relação ao propósito, porque eu vejo uma verdade muito grande no que faz. Então, se faz, prega e está tudo certo. Júnior, como que está as suas lideranças com essa questão de eficiência e produtividade hoje? Você consegue entender que eles estão seguindo uma linha do que vocês vêm trabalhando? Houve opa, peraí, agora não sei para onde que eu vou. Como é que está o trabalho das lideranças em relação a você, a linha e o dia a dia aí da tarefa em específico? Então, Patrícia, é assim, é uma construção constante, né? Eu acho que conseguir fazer com que a gente tenha líderes engajados e pensando da forma com que a gente gosta, né, é quase que impossível, mas na medida do possível, os líderes são bem engajados naquele pensamento. Eu acho que essas palavras do Márcio aí, do alinhamento e autonomia, funcionam muito bem nesse sentido, porque esse talvez tenha sido o meu maior desafio. Conseguir delegar coisas que eu fazia e eu me achava ótimo nisso, modéstia à parte, eu sou maravilhoso, a linha que eu diga. E eu tinha essa mania de achar que realmente não, tinha que ser a partir daqui. E hoje, poder entender que as pessoas têm autonomia para tomarem decisões diferentes das minhas, com o mesmo propósito e com o mesmo alinhamento, Márcio, eu acho que esse foi o grande aprendizado. Então, no cenário atual, eu percebo isso, que a equipe está enxergando muito bem isso, os líderes estão enxergando muito bem isso. A gente percebe que tem realmente uma cultura estabelecida, né? Então, o que nós temos de propósito e temos de valores, eu acho que isso é muito forte aqui dentro da nossa empresa, né? Então, o que a gente cumpre o combinado com todos, seja fornecedores, sejam clientes, sejam colaboradores. Isso também é levado muito a sério pela parte dos nossos líderes, cumprir o combinado, né? Então, a gente percebe assim que o grupo está muito focado em fazer do jeito correto, fazer da melhor maneira. Então, a gente não sente muito essa dificuldade nesse momento de pandemia. A gente percebe assim, alguns com um pouco mais de medo, nós vamos morrer, e aqueles que falam assim, não, ninguém vai ter mais do que uma gripezinha. A gente percebe essas diferenças entre as pessoas em se tratando do momento atual, pensando em saúde. Mas pensando no negócio em si, não tivemos absolutamente nada de pânico, não, qual que é a diretriz? O que a empresa quer nesse momento e de que forma nós podemos continuar ativos? E numa reunião rápida, em processos estabelecidos pela linha, conversou com os líderes, olha, a segurança é essa que nós temos que trazer para vocês, o que é possível trazer de afastamento nesse momento é isso, quem se sente confortável dessa maneira, ótimo, quem não se sente confortável dessa maneira, de que maneira vocês, e quais as ideias que vocês nos dão para que a gente consiga alocar as pessoas e fazer com que sintam-se melhores, e foi bem distribuído. Eu acho que funcionou bem, eu acho que essa liderança correspondeu bem ao que a gente esperava. Então, sabe o que eu percebo assim? Isso reforça muito a minha percepção de que nós, feito aí o trabalho de metodologia, de disciplina, de acompanhamento, follow-up da gestão, as coisas
chega um primeiro momento de perguntas, opa, o que fazer, mas o próximo passo já é organizar, né? E essa confiança só é possível se a gente consegue fazer uma boa gestão de cultura e clima. Karina, a Karina, gente, ela da Linha Alimentos, está toda prova, porque o setor não parou, até porque produzem alimentos aí por um setor específico, né, que são alimentos saudáveis. E, além disso, a Linha Alimentos tem outro desafio, que além de produzir e distribuir, tem pessoas espalhadas, não é uma planta só, né, Karina? Sim. Me fala um pouquinho, nesse momento, como que está seu trabalho de gestão de clima e cultura e como que isso está surtindo efeito nos seus resultados de produtividade ou dificuldade? Então, eu peço desculpas porque eu tive um pico aqui de internet e caí durante a fala do Flávio, mas acho que eu consegui resgatar e voltar a tempo, tá? Então, aqui a gente, como você bem colocou no nosso bate-papo anterior, a gente está trocando as turbinas com o avião em voo, né? Então, eu tenho todas as frentes de trabalho. Eu tenho times que estão em home office, eu tenho times que estão em revezamento, eu tenho gente na planta que não parou, inclusive eu aumentei a produtividade. Ontem eu estava integrando 15 novos colaboradores. Então, tem um grupo muito específico que a gente não vê nos bastidores, mas que eles fazem um trabalho incrível, que são os promotores de venda que estão repondo mercadoria na gôndola do supermercado. Então, assim, o cuidado que a gente está fazendo é um olhar, que eu diria, 360. Então, assim, nós tomamos todas as medidas protetivas, anticontaminação mesmo. Então, assim, desde aferição de temperatura na entrada, colocamos rotas específicas para evitar as pessoas virem de transporte público. Hoje ninguém vem de transporte público, a gente tem rota própria. A gente mudou a alimentação no nosso restaurante interno, colocando alimentos preventivos, com vitamina C, com combate a isso. Todos os colaboradores levaram para casa um kit de higiene para a sua casa, aprender como higienizar, descontaminar suas roupas, etc. Álcool em gel para a família, nós distribuímos para 100% dos colaboradores. Então, assim, a gente está trabalhando em várias frentes. Fora isso, é um acompanhamento muito próximo junto ao meu jurídico. Porque, como eu tenho atuação a nível nacional, eu tenho que saber todos os decretos que estão saindo em todas as regiões, né? E com isso, fazer esse acompanhamento. Uma das primeiras coisas que a gente fez, logo que começou todo esse processo, foi identificar grupo de risco e colocar essas pessoas imediatamente em casa. Então, o grupo de risco estão em casa, estão de banco de horas, quem pôde tirar férias estão de férias, resguardamos esse grupo também. E aí, transmitir com transparência e segurança o propósito que o Márcio falou. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos investindo nesse momento? Inclusive, até repondo essa contratação e aumentando o quadro para garantir produção. Porque nós temos um grupo de risco lá fora que depende dos nossos alimentos. Então, esse propósito alinhado, a liderança bastante aderente a esse movimento. Então, assim, a gente tem até uma brincadeira aqui interna, o Márcio vai gostar, que é #SegueOLíder. Então, assim, os líderes sendo realmente modelos, onde a gente tem hoje uma ausência de modelos a serem seguidos, né? Com a falta de coerência, a gente trabalha isso como valor internamente. Então, colocar líder dentro de sala, comunicar de forma transparente, segura, gerando um ambiente de confiança. Agora, eu queria ser um pouquinho advogado do diabo, se vocês me permitem, porque é muito lindo a gente ver esse mundo de home office, e hoje eu ainda brinco que é anywhere office, eu trabalho de qualquer lugar por causa da minha conexão, que está no celular, que está em qualquer lugar. Mas a gente tem que entender que quem está em home office hoje não está num home office normal. Ou seja, os filhos estão dentro de casa, os maridos, as esposas estão dentro de casa, a gente está sem aula para a criançada, a gente está tendo que fazer, nós, donas de casa, né, e os donos de casa também estão tendo que fazer tudo dentro de casa, porque a maioria dispensou as suas ajudantes. Então, assim, o que aconteceu comigo? É um exemplo para vocês saberem. Eu estava numa reunião de meta crucialmente importante com vários times, e a minha cachorra pulou a cerca do lado de trás da minha casa no meio da chuva e entrou na casa inteira com as patas e vindo em cima de mim no sofá e eu no meio de reunião. Então, isso serviu de um aprendizado
muito grande, que eu tenho usado muito essas frases aqui com as nossas lideranças. A empatia nesse momento é extremamente importante, porque a gente tem sim que garantir a produtividade, mas a gente está na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Então, cada um dentro da sua casa vai ter desafios pessoais que vai permitir ser mais produtivo ou não. E aí sim, como essa liderança está preparada para agir empaticamente também, como essa liderança está buscando esse resultado e garantindo que as pessoas tenham tranquilidade para que isso aconteça, porque nós estamos num momento de ansiedade, tem crença para tudo quanto é lado, né? Em relação à saúde, em relação a uma série de coisas. Então, eu queria ser um advogado diabo aqui, se você me permite, Patrícia, para perguntar como os nossos líderes estão agindo empaticamente no momento que a gente sabe que na casa da gente não é um momento normal, né? Se vocês têm alguma referência disso, ou até dicas, né? Porque eu acho que é bom a gente compartilhar aqui dicas, porque uma coisa é o castelo encantado da Barbie, outra coisa é o mundo como ele é. Eu acho que tem uma coisa, pode falar, Márcio. se eu pudesse comentar aqui rapidamente, Claro. uma coisa que a gente tem visto em muitas empresas, e acho que isso é importante, Karina, é um apoio psicológico, né? Os planos de saúde, inclusive, no caso do GPTW, o nosso plano de saúde está oferecendo apoio psicológico gratuito para os funcionários do GPTW. Então, ter esse apoio psicológico é super importante. Isso não é coisa de quem está abraçando árvore, não é coisa de psicólogo, mas é uma coisa necessária nesse momento, né? Eu acho que apoio psicológico é necessário. Precisamos também, pelo que eu entendo, preparar os nossos líderes para esse entendimento, para que eles entendam que empatia é diferente de simpatia e que eles entendam que as pessoas estão passando por um momento que você está numa reunião, de repente o cachorro pula no teu colo. De repente, teu filho quer pegar o fone para poder participar da reunião. E isso é fundamental. Eu acho que a tranquilidade dos líderes entendendo isso e criando essa confiança, que a gente no GPTW, você sabe bem disso, Karina, a gente fala de confiança como a célula máter de qualquer melhor ambiente de trabalho, de qualquer alta performance, a gente tem que estabelecer esse processo de confiança. Acho que isso é fundamental nesse momento. Eu quero até pegar esse gancho, porque o Júnior falou, e você, Karina, também citaram aqui essa questão do pessoal, né, da preocupação com a saúde. Como fazer produtividade? Línia, você acredita que é possível um trabalho de cultura, de gestão de pessoas, de clima, trazer conforto, porque a dúvida não é só sobre a saúde, não é se eu vou me contaminar aqui ou no trânsito de lá para cá, também tem uma questão de segurança do próprio emprego. A empregabilidade está em risco. Muitas empresas não sustentam o quadro mais, não é possível para vários negócios. E aí, junto com essa segurança minha, do meu filho e da minha família em relação à saúde, tem a segurança, será que amanhã o RH não me convida para fazer um bate-papo aqui? Será que meu emprego está em risco? O que eu quero entender é isso, Línia. O seu trabalho de gestão de cultura e clima, hoje, te garante mais confiança da equipe? Eles estão conseguindo fazer o mesmo trabalho, com a mesma qualidade, ou seja, eficiência é crucial, mas com segurança? O que foi feito? O que está sendo feito? Tá. Como nós moramos numa cidade pequena, né? E ainda por cima, além da cidade ser pequena, a empresa fica numa propriedade rural, nós temos o conforto, né? Da pandemia estar mais longe aos nossos olhos, né? Não vemos casos tão perto de nós, apesar de Santa Cruz estar com 10, 14 casos confirmados. Mas estar na propriedade rural ajuda bastante. Então, eu percebo na equipe uma preocupação muito maior em relação ao emprego do que necessariamente com a pandemia em si. Eu vou ser contaminado ou não, né? Mesmo porque realmente está longe da nossa realidade, graças a Deus. Mas assim, então o que nós fizemos em relação a isso? Logo no início, quando foi colocado que na cidade que precisava fechar,
e nós não fechamos por ser um produto essencial, porque nós estamos hoje fazendo a muda para que o produtor vá produzir isso daqui uns 3, 4 meses, né? Então não tem como parar. Então a gente foi nos setores, nós conversamos com a equipe e isso faz parte da nossa cultura, estarmos muito próximo, né? Então a gente percebeu que após essa conversa, eles adquiriram uma confiança que eles não vão perder o emprego, que as coisas vão continuar. E que principalmente, eu percebo no grupo assim, eles confiam na gestão, né? Eles confiam no que está sendo feito, né? Por quê? Porque é aquilo que eu comentei, já passamos por crises. E sempre ficou aqueles que sabem trabalhar. Outra coisa importante, diversificar setores, né? Porque às vezes um setor ele caiu, mas a pessoa sabe trabalhar em outro. As pessoas que estão prontas para diversificar nos setores, elas não têm medo, né? Então assim, isso de estar próximo, de nós irmos na linha de frente e conversarmos com a equipe para tranquilizar, mas também falar da importância deles se cuidarem, é importante para eles, é importante para a saúde da empresa também isso, eu acho que foi bastante significativo. Então, hoje depois eu quero contribuir e complementar, Patrícia. Tá, pode falar, Karina. Aqui, até complementando o Márcio, a gente já tem o apoio PES, não só estendido o apoio psicológico, não só estendido para o funcionário, mas estendido para a família também. Então, assim, a família nesse momento, a nossa preocupação aqui de novo, não é com a nossa folha, mas com a família que já começa a sofrer. Então, eu já tenho esposos que já estão em casa sem trabalho, que são autônomos, né? Esposos das nossas funcionárias. A Línia tem 60% de mulheres no quadro, então só para vocês saberem, por isso que eu falo do outro lado, né? E também temos esposos que já estão preocupados, e o pessoal da produção já vem procurar RH nesse sentido. O que a gente fez por esse público? Nós disponibilizamos para os próximos 3 meses uma ajuda de custo em vale alimentação bastante relevante para esse público e educamos eles financeiramente. Falo, isso que a gente está fazendo para os próximos 3 meses para sua família é para você economizar. Então, você guarda esse dinheiro, que às vezes é a diária do esposo, é a diária da esposa que vai garantir alguma coisa para eles. Então, isso fez um sentido tão grande que até o grupo de risco não quer ficar em casa. Eles querem vir trabalhar. Então, pelo nível de conexão que as pessoas têm com a companhia, é entrega. Acho que é importante trazer isso, porque sim, o apoio psicológico não só para o colaborador, mas para a família nesse momento. Bom, falando aí de cultura, de clima, de empatia e liderança, o Flávio falou de 8 ferramentas. Ô, Flávio, eu fiquei mega curiosa. Estou aqui com a caneta na mão para saber as próximas, tá? Me fala um pouco mais, porque assim, nesse contexto, o que a gente está, nós podemos ser gratos por ter conhecimento suficiente para fazer uma gestão de ponta. Vocês todos que estão aqui não estão naquele grupo de empresas que não fizeram simplesmente porque não quiseram. Muitos não sabiam fazer, achavam que estavam fazendo melhor. E o que eu digo assim, vocês foram proativos, buscaram conhecimento, aplicaram conhecimento. E essas 8 ferramentas, por isso que eu estou super curiosa aqui, porque a gente pode ajudar muito trazendo, né? Como a ferramenta faz resultado de eficiência de forma até simples ou tecnológica, enfim. Fala mais para nós, Flávio, de ferramentas. Eu vou listar algumas aqui, sem falar os fornecedores, obviamente, porque existem vários no mercado, a gente não vai fazer merchandising, exato. O contrato não tem isso, né, Márcio? Não tem. Primeiro sistemas em nuvem, né? Então a gente vem fazendo um esforço nos últimos anos para quanto mais a gente colocar os nossos sistemas transacionais de forma que as pessoas possam acessá-los via mobile, ou estando na sua casa, ou à noite, finais de semana, fazer suas aprovações, mais simples o trabalho. Então, a gente vinha fazendo isso mais com uma visão de transformação digital,
no sentido de experiência dos usuários, né, que é importante também, mas obviamente que isso nesse momento tem trazido muitos benefícios. E queria fazer um gancho com o que a Karina fez de provocação, né, com relação a isso. Porque o que a gente percebe, né? Eu tenho uma reunião com os meus gerentes todos os dias às 5 da tarde, das 5 às 6, para a gente avaliar como é que foi o dia, as dificuldades, enfim. E hoje a gente faz as reuniões e tem gerente meu com um bebê no colo, né? Então ele está ajudando a esposa a cuidar do bebê no momento da reunião. Então, quanto paradigma a gente está quebrando com relação a isso também, né? Um pouco tempo atrás, apesar de todas as ferramentas, a gente falava assim, mas será que as pessoas têm estrutura para trabalhar em casa? E a gente verificou nesse movimento que não mais do que 10 pessoas nós precisamos ajudar, todas tinham. Será que as pessoas têm responsabilidade de fazer o que elas precisam fazer? E as coisas estão funcionando de uma forma muito boa do ponto de vista de resultado. Então, a resposta é sim, elas têm, né? É claro que a gente está num momento muito especial, eu digo sempre isso. Eu acho que a pandemia e a questão da doença nos coloca numa situação de mais vulnerabilidade, né? Pessoal, profissional, e isso faz com que as pessoas automaticamente estejam mais engajadas. Um outro questionamento é como será isso depois, né? Será que essas mesmas Deixa eu te tecnologias... cortar aqui e te fazer uma pergunta que até daqui a pouco eu vou estender essa pergunta para o Júnior. Como que está a visão de resultado versus produtividade nesse momento? Porque é uma cultura que a gente vem buscando, pregando, é a cultura do resultado. Muitas empresas, até as maiores, eu tenho observado que às vezes se dedicam tanto ao resultado e acreditam que é consequência da produtividade, mas nem sempre. Olhar o detalhe da produtividade é só quando o resultado está ruim que a gente para dar essa atenção especial. Como que você vê isso? Resultado versus produtividade. Vocês estão dando mais atenção a isso agora? Então, Patrícia, vou só concluir a lista de ferramentas, então, para a gente fechar esse monte, tema. Né? Então, sistemas de nuvens é uma tecnologia. A gente tem usado muitas ferramentas de colaboração, e aí tem Google, tem Microsoft, que você constrói documentos. Antes a gente tinha que construir um documento, cada um fazia a sua parte, ficava aquela trocação de e-mail. Hoje a gente usa ferramentas de colaboração, a gente constrói juntos. E olha que legal, constrói juntos, não porque a tecnologia não existisse antes, ela já existia, é que mudou o nosso jeito de fazer. E não é porque a gente está em home também, porque antes estava cada um na sua sala. Então olha que bacana isso, né? Como a gente vem mudando e se adaptando com as ferramentas que já existiam. Exato. Assinatura eletrônica de documentos e contratos, isso super importante, senão a gente não conseguiria lidar com os papéis, né, nesse momento. Uhum. Temos uma ferramenta muito bacana de EAD. Então, a gente não parou o desenvolvimento das pessoas em função da pandemia. A gente já quase não tinha coisas presenciais, né? Então, nós temos toda uma metodologia, uma ferramenta também que permite o desenvolvimento das pessoas naquela mesma pegada, de qualquer lugar, de final de semana, à noite. Então, as pessoas já estão acostumadas com isso. E o nosso fornecedor, nesse momento, começou a lançar conteúdos específicos para o momento. Então, olha que bacana, já tinha ferramenta, já tinha plataforma, as pessoas já estavam acostumadas e o fornecedor começou a lançar conteúdos específicos para isso. Outra é a BPM, que eu falei, que é Business Process Management, que é onde a gente consegue fazer, disciplinar a nossa volumetria, né? A gente tem usado muito tecnologia de RPA, que é automação, é robô. Então, aquelas atividades repetitivas que podem ser realizadas por robô, a gente já vem utilizando essa tecnologia e a gente teve um aprendizado muito interessante também, falando já em mindset, né? Nós tínhamos alguns robôs, a gente tem vários robôs funcionando já na nossa operação, mas eles não tinham uma produtividade tão boa, pelo que a gente vinha acompanhando. Por incrível que pareça, em março, março e agora meados de abril, já faz um mês que a gente está em home office, né, nesse momento, foi a melhor produtividade dos robôs dos últimos tempos. As pessoas deixaram os robôs trabalharem. Então, enquanto estava todo mundo no escritório, devia acontecer alguma coisa ali
que as pessoas não deixavam os robôs trabalhar. Agora até os robôs estão trabalhando, né? Então isso foi uma descoberta muito interessante. E aí, para complementar, VPN aí soluções de segurança de acesso aos sistemas para a gente ter segurança de informação. E por último, a gente tem também uma rede social lá internamente, uma rede social interna, como se fosse um Facebook, mas é somente interno, onde a gente tem todo o processo de comunicação da empresa, as pessoas postam vídeo, postam o que está acontecendo na área. Então, é realmente um ambiente de rede social interno dentro da empresa. Então, a gente não teve também nenhuma dificuldade do ponto de vista de comunicação, porque as pessoas já estão acostumadas a consumir dali, né? A comunicação e aquilo que está acontecendo na empresa, os principais comunicados. As pessoas postam vídeo trabalhando em home office, postam fotos trabalhando em home office. Então, isso foi muito bacana também. Então, essas é a lista das 8 tecnologias ou ferramentas. É um conjunto, né, de ferramentas, exatamente porque envolve também questões externas, né, Flávio? Sim. Eu queria só fazer uma pergunta para o Flávio, emendando nas ferramentas. Você deve ter por área de atuação ali seus SLAs, né, a serem cumpridos, etc. Nesse momento, teve muita variação disso? Ou você percebeu que não perdeu em produtividade ou que ganhou? Só para eu entender um pouquinho o que você percebeu desse momento para gerar aprendizado mesmo. Então, Karina, isso também foi muito legal. Nós não tivemos nenhuma queda de produtividade e nenhum problema com entrega, com não cumprimento de SLA. Nesses 2 meses, a gente teve uma coisa ou outra, mas que também acontecia na nossa operação normal, né? O SLA serve para a gente entender o que precisa ser melhorado, né? Mas o fato de nós estarmos em home, em pandemia, a gente não teve nenhuma queda, nenhum problema com o SLA. E aí eu quero voltar na questão da disciplina e da autonomia, né? Porque eu acho que tem um aprendizado muito grande para nós nesse momento, e aí eu acho que o grande aprendizado não é tecnologia. É claro que as ferramentas ajudam, mas eu acho que o grande aprendizado é mindset. É o que a gente vai fazer com isso no futuro, né? Porque ao mesmo tempo que tem um gerente com um bebê no colo participando da reunião, o que era inimaginável antes, né? Por várias circunstâncias, isso não atrapalha em nada a participação dele na reunião. Olha que legal, né? Então, o que isso pode gerar para o futuro? Por outro lado, a gente tem pessoas que têm mais facilidade para home e outras menos, porque tem família, tem criança em casa, tem um idoso que precisa cuidar, enfim. Mas também a gente tem a disciplina da execução. Então, uma vez que as pessoas têm as metas dela, se ela quiser fazer isso à noite, ou se ela quiser fazer isso num horário que é melhor para ela pode fazer, né? Então, isso traz ao mesmo tempo a disciplina e a flexibilidade. Então, quem sabe isso também não é algo que a gente pode aproveitar para o futuro, né? Então, são alguns aprendizados aí que a gente está... O momento está quente para aprender, muito, isso? Muito, exatamente. Ô, Flávio, mas então o que eu já observei é que, de alguma forma, vocês começaram a prestar mais atenção nos indicadores de produtividade. Com certeza, isso a gente já fazia, né, Patrícia? A gente já tem um foco muito grande. O exemplo do robô, por exemplo. Então, o que a gente está percebendo, o que eu falo muito, é assim, o que está acontecendo com as pessoas, né, nesse momento, por alguma razão. Aí, quem sabe a Karina pode nos ajudar, o Márcio também, mas por alguma razão, a gente, de uma hora para outra, do dia para a noite, a gente adotou as tecnologias. Todas essas tecnologias nós já tínhamos, mas do dia para a noite a gente simplesmente adotou. Por que a gente não trabalhava colaborativamente antes e agora a gente trabalha no mesmo documento, 4, 5 pessoas construindo o mesmo documento? A tecnologia já existia. Então, o que mudou na cabeça das pessoas? Eu queria te fazer uma pergunta, talvez o grupo possa contribuir. Você acredita que as pessoas estão podendo oferecer até mais por medo do mercado, da atual situação, ou isso está sendo natural delas mesmo? Eu acho que a gente tem 2 formas de enxergar isso. É claro que essa é uma hipótese, né? As pessoas com receio do que pode acontecer com seus empregos estão muito mais engajadas, comprometidas, tentando mostrar resultado, né? Mas eu sempre falo assim, acho que é claro que a gente está numa situação especial, mas
perder emprego, mudar de emprego, isso é uma realidade de todos nós, acho que isso acontece a qualquer momento, né? E alguém comentou aqui que as pessoas que estão, acho que foi você mesmo, que estão muito preparadas, elas não têm tanta essa preocupação, porque elas sabem que elas vão ter empregos em outros lugares. Em toda crise, existe sempre uma perda de um lado, mas existe o ganho de outro, né? Outras empresas estão nascendo nesse momento, oferecendo novos serviços nesse momento, então isso vai gerar oportunidade também. Mas eu prefiro olhar pelo lado da cultura e do comprometimento. O que eu sinto mesmo no meu time é que, nesse momento, é como se a gente tivesse... tem uma expressão que alguém usa que eu acho muito bacana, assim, a gente tira a tampa da panela e deixa o vapor sair. Né? Então, será que a gente, como gestores, não estávamos com as panelas todas tampadas, né? Cheio de tecnologia, cheio de metodologia, mas não deixando as pessoas entregarem o que é melhor? Talvez nesse momento, até por impossibilidade de estar próximo e tudo mais, a gente tenha tirado as tampas das panelas e deixado as pessoas entregarem o seu melhor. E a surpresa, pelo menos para nós, tem sido muito positiva nesse sentido. Bacana. Eu quero só complementar, porque tem a visão, sim, da insegurança, que eu comungo dela, mas tem a visão da experiência. Então, eu acho que as pessoas, como o Flávio colocou, né, estampou a panela e as pessoas gostaram dessa experiência. Então, elas estão se aprofundando mais e isso está gerando mais engajamento. Eu vejo por esse ângulo. O Flávio falou uma coisa aqui interessante, que já tínhamos o hábito de medir produtividade e acompanhar isso de uma forma sistemática, disciplinada. Eu tenho o prazer de acompanhar assim, várias empresas, algumas com muita tecnologia, outras com muito olhar de gestão, e cada um do seu jeito. E algumas com muita dificuldade até também. Eu vejo na Hidroceres, o Júnior, ele é responsável pela formação de custos. Então, ele tem uma equipe de TI com sistema hoje, até tem já uma prática home office. Estou errado, Júnior? É isso, né? Não, tem. De um colaborador exclusivo, que ele faz um trabalho part-time na empresa, part-time, isso já é de um tempo, e com entrega de projetos. Ele pega um projeto, ele debruça naquele projeto e entrega. Então, uma coisa que eu vejo interessante da empresa familiar, que a Hidroceres faz com maestria, é a gestão de indicadores versus custo, porque é sobrevivência do negócio, é sobrevivência do emprego de quem está aqui, é sobrevivência. A Lina citou o percentual sobre o resultado, né, dessa prática, ela é sustentável. E conta para nós, Júnior, assim, da sua experiência, como é que vocês estão conseguindo hoje, nesse desafio de mais uma crise, conseguir ser equilibrado, sustentável, coerente com as práticas de indicadores de produtividade? Então, Patrícia, assim como a gente já falou outras vezes aqui, no nosso mercado a gente sentiu muito pouco essa situação de estarmos longe da produção, né? Praticamente nós continuamos, devido à época do ano, a gente pôde permitir que mais pessoas se afastassem nesse momento, mas muito pouco mudou. Porém, uma mudança significativa que nós tivemos é não visitar mais os clientes. Então, nesse período, a gente afastou toda a equipe comercial do campo, de visita ao cliente. E assim, em experiências do passado, regiões que nós tentamos fazer um trabalho longe do cliente, nós perdemos bastante mercado. Esse foi o nosso maior receio nesse momento, como trabalhar distante do cliente e, ao mesmo tempo, dando o máximo de atenção. E um dos indicadores que nós temos, que faz parte não é da premiação, mas da remuneração dos representantes, eles têm, nós segmentamos os clientes em A, B e C, né? Então, A e B são 80% do faturamento da região, e o cliente C entra de brinde para o vendedor externo, para o representante,
a partir do momento que ele tem uma frequência de visita trimestral nos clientes A e B. Então, como fazer com que ele se mantenha dessa forma, né? Então, nesse momento, nós conversamos imediatamente com a equipe comercial. Eu falo assim que é o nosso carro-chefe, é a equipe comercial. Se eles não fazem a parte deles, o restante da produção para imediatamente. Se eu não vendo muda hoje, amanhã eu não tenho necessidade de ter uma equipe plantando aqui dentro. Daqui 15 ou 20 dias eu não tenho necessidade da equipe de enxerto. Então, imediatamente para todos os setores. Então, a equipe comercial não pode parar, ela tem que estar sempre ativa. E quando nós conversamos com a equipe comercial e eles queriam visitar os clientes, falaram, olha, vocês só vão visitar cliente que pedirem a visita de vocês por causa de uma assistência técnica. Eu queria que você viesse aqui ver minha planta de tomate, meu pé de pimentão, para ver por que eu não estou produzindo direito. Nesse caso, vocês vão com o maior cuidado possível visitar esse cliente. Caso contrário, façam por telefone, liguem para todo mundo e nós temos uma ferramenta também, Flávio, de mobile, né? uma ferramenta de vendas. Então, eles têm a empresa na palma da mão e aquela carteira de clientes na palma da mão. E eles estão ligando para os caras, para os clientes, falando com todo mundo, e nós estamos aceitando essa positivação de negócios ou não como uma visita. Nós mudamos o nosso sistema para isso. Então, de dentro da casa deles, falou com o cliente, para a gente conta como uma visita e automaticamente engatilha o que ele precisa para receber os seus prêmios. Enfim, nós não mudamos absolutamente nada da vida das pessoas com relação à remuneração, mas mantivemos a frequência de visitas, se não mais pessoal, mas pelo menos virtual com os clientes. Eu acho que esse foi um sucesso, porque é uma nova forma de trabalhar. Eu acho que essa experiência que o Flávio falou de ter um gerente conversando com você numa reunião com uma criança no colo, ou a Karina falou de um cachorro pulando no colo durante a reunião, isso está acontecendo com todo mundo. Então, a nossa equipe comercial não parou a atividade dela e, consequentemente, a nossa produção também não parou. E assim, pegando um gancho lá atrás, quando a Línia falou de mantermos a equipe acesa, né? Eu lembro lá na teoria de administração, quando eu estudei isso há uns 20 e tantos anos atrás, agora não lembro exatamente se foi Taylor ou foi Fayol, que falava que as pessoas queriam ser observadas, né? Ser observado às vezes era mais importante do que ser remunerado, né? Claro que a remuneração é sempre um grande motor para todo mundo, mas eu percebo que nós começamos a observar mais as pessoas. A equipe comercial, eu falava com eles trimestralmente, eu falava com o gerente, mas não com a equipe. E agora eu estou ligando para um, ligando para o outro, tem um grupo de WhatsApp, você manda uma mensagem, e aí, como é que vocês estão? Estão precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente pode contribuir? Ser observado passou a ser extremamente importante. A gente sentiu isso em outros setores aqui dentro. Quando o ano passado eu e a Línia fomos para a Itália rever nossos processos de enxertia, nós fomos visitar algumas áreas de produção e voltamos de lá. A Línia trabalhou os indicadores para poder criar uma metodologia nova para a equipe. E eu sentei com a equipe de enxerto, e meu negócio é muito mão na massa, então sentei e falei, tá bom, você enxerta metade, eu faço metade, e vamos ver quem faz melhor, ou quem faz mais rápido. Na verdade, é óbvio que eu ia apanhar feio da pessoa, porque ela sabe fazer 1000 vezes melhor do que eu. Mas o fato dela estar sendo observada fez com que o rendimento dela fosse muito maior. E a mesa do lado, a pessoa automaticamente falou, olha, também faço nessa velocidade. Pronto, nós saímos de um número que era 130 mudas por hora e fomos para 210. Simples assim, porque as pessoas
se sentiram, nesse momento, motivadas por uma outra questão e, lógico, a linha foi lá e criou indicadores para isso. Tá bom, a régua mudou para 210, o seu ganho também mudou para essa régua. Foi muito útil para todo mundo. E a gente sentiu que outros setores da empresa também se engajaram nesse processo. Nós estamos passando por isso agora, essa questão de chegou uma máquina nova de semeio e a gente mudou as estratégias de produção. Não, a máquina nova vai dar um rendimento maior. Não, a equipe vai dar um rendimento maior. Mas o fato de estarmos observando eles e trocando ideias, estarmos mais próximos, ouvindo as opiniões deles, certamente trouxe mais contribuição. E a equipe comercial foi isso. O fato deles estarem em casa e perceberem que a empresa não mudou a atitude com eles. Não, tudo bem, vocês não visitaram o cliente, não ganha o bônus da comissão. Não, vocês visitaram, vocês estão dentro de casa visitando seus clientes. Eu acho que isso manteve aceso a chama da equipe aí. Gente, tem uma pergunta Patrícia, aqui. Se me permite só tentar fazer um resumão de tudo que a gente mas falou eu quero aqui. te fazer uma pergunta, Chá. Se você conseguir juntar ela com esse Então, tá resumo bom. que você vai fazer, tem uma coisa que eu acredito que a Karina também, por estar num ambiente, né, de dispersão geográfica, enfim, também possa nos ajudar com isso. A gente tem um comportamento humano ditando produtividade, além dos métodos, né? Tem método, tem tecnologia, tem máquina, tudo um conjunto, mas o comportamento é muito sério. E aí eu quero entender, Márcio, o que você vê, quais são os gargalos, o que ajuda e o que atrapalha as empresas de forma geral em relação à excelência de produtividade? Pode juntar com o que você ia falar aí, por favor. Eu vou começar então com o que eu ia falar e chegar nisso que você me perguntou. O que a gente percebe nessa live, a gente tem discutido muito isso, o nosso CEO, o Rui, tem falado muito, a gente tem exaustivamente falado. As empresas que vão vencer são aquelas empresas que vão passar por essa pandemia melhores, são aquelas que vão vencer a dicotomia entre cuidar de pessoas e estimular os negócios. Não existe dicotomia entre essas duas coisas. Não existe posições antagônicas. Essas coisas são complementares. Nós precisamos cuidar das pessoas e precisamos estimular a continuidade e o crescimento dos negócios. Ponto. Não dá para a gente continuar nessa dicotomia entre vou cuidar de pessoa ou vou cuidar de negócio. Isso eu acho que é fundamental. Quando você fala de produtividade, acho que, e emendando até com o que o Júnior falou e o Flávio também, quando a gente vence essa dicotomia, os funcionários ficam mais engajados, porque eles percebem que nós, enquanto empresários, estamos cuidando das pessoas e estamos trabalhando para estimular, incrementar a continuidade e o crescimento do nosso negócio. E para tudo isso, para mim, eu não tenho dúvida, o gargalo é a liderança. Eu não tenho dúvida. Uma liderança que transmite confiança, com uma comunicação clara e transparente, que respeita as pessoas, as suas individualidades e o momento que as pessoas estão passando em casa, uma confiança que age com imparcialidade e que tem credibilidade, ou seja, que tem uma comunicação clara, transparente e honesta com as pessoas. Para mim, não tem dúvida, confiança é o motor propulsor de engajamento e de melhor produtividade. Essa confiança vem sim da alta administração, mas principalmente do líder que está no dia a dia, trabalhando com essas pessoas, compartilhando os bons e maus momentos, celebrando as vitórias, orientando de forma clara e precisa, oferecendo feedbacks muito fortes, muito pessoais, trazendo essas pessoas para aquilo que é fundamental, que é a criação de um ambiente de confiança. Márcio, eu tenho certeza que você respondeu uma pergunta aqui, eu vou só falar da Regina Góes. A Regina, seguinte questionamento: a participação dos familiares na vida de trabalho do colaborador, isso não ajuda? Ela já fez a pergunta há um tempinho. A questão do Covid-19 não aproximou a família ao trabalho dos colaboradores? Ela quer saber se isso tudo não é uma questão de responsabilidade social corporativa.
eu entendo que a sua fala agora vai muito de encontro com essa questão da Regina, que é nós temos uma responsabilidade muito maior. Não é empresa versus, não. É a empresa olhando para a saúde, para a vida, para desempenho, para sustentabilidade. E aí eu quero pedir para vocês, todos, eu acredito que tem uma contribuição aqui. Eu estou achando ótimo aqui que está todo mundo alinhado, né? Falamos de ferramentas, empresas diferentes, tecnologia, lugares diferentes, mas todo mundo com um pensamento só. Temos que fazer o nosso dever de casa, formar a liderança com a mesma base de propósito, olhando para a mesma direção. O que vocês acham dessa provocação da Regina Góes? Que nós estamos no momento de reforçar isso, de olhar para a família do colaborador, para estender o nosso olhar? O que você acha, Línia? A Línia é doutora, viu, gente? Essa mulher aqui dá aula de gestão de pessoas. Eu vou só fazer um parênteses antes de você começar a falar. A Línia, além de estar olhando o tempo inteiro essa questão da produtividade, esse exemplo que o Júnior trouxe, de 130 para 210 mudas, isso é feito com muito cuidado, viu, gente? Isso é feito com muita parceria para as pessoas se sentirem participantes da mudança. E aí a Aline, até hoje, né, com 25 anos de empresa, cada demissão ela se dói. Ela não quer fazer. Ela quer que a pessoa se sinta bem, desempenhe bem. Mas conta para nós aí, Aline, qual que é a sua visão sobre isso? De olhar para a família. A família realmente está se envolvendo, né? Eu converso com o grupo e a gente... Primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui é conversar, perguntar para os líderes e fazer a seguinte pergunta. E aí, como que está o pessoal, né? Você está percebendo que alguém está com algum sintoma, alguma coisa? E em casa, como que eles estão? Então, sempre quando possível, eu pergunto das pessoas da casa, ou se não sou eu, é o líder do setor. Mas assim, você percebe que eles querem fazer a diferença. Eu acho que essa é a questão. Eu falo que eu percebo que eles querem fazer a diferença porque eles estão se cuidando para isso. Fala, tipo, esses dias veio um colaborador falar assim para mim: minha esposa está com dor de garganta, eu estou preocupada. Ele estava muito nervoso. E eu falei: não, vai lá, né? Procura atendimento, cuida dela. Aí ele chegou todo feliz: olha, não era nada. Mas assim, eu percebo essa preocupação que é informar como que está a minha família, porque eles querem preservar o local onde eles trabalham, se preocupam com as pessoas que estão do seu lado, né? E só para fazer um parênteses, não sei se tem muito a ver com a pergunta, mas dentro de governança, a Bárbara e a Clara, que são nossas filhas, né? A preocupação delas com o grupo, elas estão todo dia, elas querem saber da empresa. A primeira coisa que elas fazem quando a gente chega em casa: mamãe ou papai, né? E o grupo, como que eles estão? Tá todo mundo bem, né? E esses dias eu achei interessante que elas falaram assim: se for necessário, muita gente se ausentar, a gente trabalha lá, viu? Não tem problema. Então, assim, isso eu tô falando da minha família, né? Mas existe as pessoas querem participar, né? Então, a solidariedade eu acho que está em alta, de uma forma geral, no grupo. Eu queria complementar essa visão, Patrícia. Quer complementar, Oliveira, antes de eu falar? Você ia falar alguma coisa de empresa. Eu só ia comentar um negócio que chama bastante atenção nossa aqui. Há muitos anos a gente tem um sistema, a Linha desenvolveu um sistema na empresa de empréstimos. A gente tem um volume de dinheiro dentro da empresa que a gente deixa rodando dentro da equipe de produção dos funcionários. Às vezes o cara precisa fazer uma reforma na casa, comprar alguma coisa, naquele momento ele não tem aquele dinheiro, a gente faz o empréstimo e ele paga em 12 parcelas. Então, sempre assim,
e sempre tem dinheiro disponível que retorna para a empresa. E esses dias chamou a atenção o volume de empréstimos ter aumentado na empresa, o volume de pessoas se inscrevendo para o empréstimo. E imediatamente a gente já percebeu que, assim, pessoas da casa ficaram desempregadas, né? Então, o quanto esse ambiente familiar influencia no ambiente de trabalho deles. E, por outro lado, você percebe assim, o quanto as pessoas que trabalham aqui valorizam isso, enxergam isso como algo a mais, como a empresa, nesse momento, está olhando para a gente de outra forma, né? Nós fizemos uma contratação agora, acabou de acontecer, a gente precisava abrir uma nova região de vendas e um dos representantes nossos queria mudar para essa região, porque ele tem parentes próximos ali, os pais moram ali, e ele queria se mudar para essa região, então a região dele acabou ficando disponível. E nós tínhamos um contato com uma pessoa que queria já trabalhar com a gente há um certo tempo, mas esse cara é para trabalhar numa região centro-sul do Paraná e ele está dentro da casa dos pais no Rio de Janeiro. Ele, a mulher e 2 crianças, e o cara está desempregado. Quando a gente falou com ele que nós íamos disponibilizar essa vaga, que seria só para o meio do ano, e se ele estava disposto a trabalhar com a gente e tal, ele ficou numa euforia, né? Eu falei, nós temos que contratar o cara agora, porque ele está precisando do negócio agora, não é para o meio do ano, ele precisa para ontem, né? E assim, mudamos a estratégia, já estamos trazendo o cara para cá. Ele estava sem um carro para poder trabalhar, a gente está ajudando ele na negociação desse carro. Então, é um momento que a gente sabe que a necessidade dele era muito maior do que a nossa, e graças a Deus as coisas estão acontecendo no nosso negócio. Não tem por que esperar mais 2 ou 3 meses para fazer algo que nesse momento é importante para todos, sabe? Então a gente sabe que isso vai fazer muito bem para a gente, porque ele é um bom um vendedor nessa área, mas certamente vai fazer muito bem para ele e para a família dele. Então, esse ambiente de família realmente influencia muito e pesa bastante no ambiente de trabalho. Gente, sabe que eu estou muito feliz de ver assim, a gente com um contexto completamente diferente, o Flávio ia à frente de um desafio direto, né, de 500 pessoas, mas indireto de muitos outros envolvidos nos seus negócios específicos do Grupo Algar, com uma experiência de um nível, né, de profissionalização, que é distanciar a família investidora do negócio, mas todo mundo seguindo no mesmo raciocínio. E assim, gente, talvez para algumas empresas esse momento de pandemia tenha trazido uma reflexão sobre produtividade versus desenvolvimento e alinhamento de propósito. Mas para vocês, o que está ficando para mim, assim, a Karina lá, eu acho bom que a Karina, quando ela vai falar do que ela faz, parece que ela está falando de um brinquedo que ela acabou de ganhar, né, Karina? É muito bom a gente poder falar com essa alegria, mesmo sabendo que a gente tem desafios aí que envolve saúde, que envolve família, a gente não vai conseguir suprir todas as necessidades dessa família que tiver aí um filho desempregado, a esposa ou o marido, alguém doente. Eu não perguntei, mas também acho que nem cabe aqui, se temos alguns casos, né, nas empresas, eu acho que cabe ao cuidado. Se tiver, vai ser inevitável trabalhar com essa situação. O que ficou para mim, e eu vou pedir para vocês encerrarem, cada um aí com 1, 2 minutos, falar para que serviu e de como que a gente pode ajudar as empresas que não estão nesse sentimento. Para mim ficou claro que o dever de casa a ser feito é olhar para a produtividade com o cuidado de lembrar que, mesmo tendo métodos, ferramentas, tecnologia, nós temos gente. Independente da quantidade, 1 pessoa, 100 pessoas na linha, a gente tem pessoas, a gente tem uma que está na nossa frente, mas atrás dela tem ali família inteira, e às vezes até o pai e a mãe, que estão num regime, né, de isolamento total.
E aí, juntando tudo isso, ferramenta, pessoas, tecnologia, nós temos uma responsabilidade maior com a nossa questão de eficiência e produtividade, que é cuidar da saúde mental dessas pessoas. Que isso exige o quê, Márcio? Confiança, né? Propósito, pessoas que acreditam com a gente e vão junto com a gente. Isso não é fácil de quebrar, isso não é um vaso de louça fina. Isso é fortalecido a cada prática. E o que está ficando claro, eu brinquei com o Flávio no começo que eu vi as vans, mas aquela imagem para mim refletiu um compromisso que a Algar prega ao longo da vida. Gente servindo gente. Estou errada, Flávio? Gente servindo gente. É isso que nós somos. Se nós não tivermos aqui como empresas, como direcionadores de estratégia, para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, o que adianta a gente estar num pico altíssimo de produtividade? Acho que foi o Júnior que falou que está um momento quente, alguém de vocês falou um momento quente de solidariedade. Que bom que algumas empresas, o pessoal que está assistindo a gente, que vai ver o vídeo depois, aprenda se ainda não está nesse caminho. Porque o que eu senti é que vocês estão nesse caminho, dando aula de que é o melhor caminho. Eu vou começar encerrando, então, porque eu queria aproveitar o gancho da última pergunta. A gente tem mania de achar que as máscaras sociais do trabalho, né, que dentro eu sou só a Karina do trabalho. Não, quando eu passo pelo crachá, o funcionário passa, ele não deixa a emoção dele no relógio de ponto. E a gente, como gestor, tem que entender que nós temos seres humanos integrais dentro de qualquer companhia que a gente atua, né? Então, por isso que eu brinco que a tecnologia que tem que mudar é a de gestão, que as outras estão aí para a gente usar à vontade, mas a de gestão tem que mudar. Essa é a tecnologia que tem que mudar. E aí eu quero brincar com os casais aí presentes, o Márcio e a esposa que não está presente, a Aline Oliveira, que tem uma frase famosa que fala que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né, Línia? Eu falo que atrás de um grande líder sempre tem um grande RH. Né? Então, o RH hoje, nesse momento, seja em empresas que já estão nesse processo de evolução, trabalhando não com a dicotomia, mas também empresas que estão num momento muito diferente do nosso, e aí eu tenho vários cases de RH e de outros colegas que estão exatamente no inverso, tendo que trabalhar demissões em massa, tendo que, sim, trabalhar comunicação positiva, tendo que passar por um enfrentamento que não é o nosso caso aqui, que bom que não é o nosso caso, mas temos pessoas passando por isso, a gente não pode esquecer disso. Então, resultado, sim, é extremamente importante, pessoas, sim, são extremamente importantes. Quem faz o resultado são as pessoas. Então, eu acho que aí é que está o pulo do gato. E RH tem que olhar para o resultado, sim. Estava aqui antes de começar a live com o nosso controller, para a gente montar planos de cenário A, B e C, porque estamos sendo impactados e muito pela variação cambial em função de insumos para produção. Então, a gente tem que ter esse olhar do todo e entender qual vai ser o impacto do negócio, porque a gente sabe que a gente tem uma equação que não fecha. Desemprego ou saúde? Ninguém tem resposta. Né? Estamos todo mundo, de novo, na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Que a gente use a nossa empatia e solidariedade, sim, viu, Línia? Obrigada pela companhia de vocês. E vamos ficando por aqui, né? Bom, posso emendar aqui, Patrícia? Por favor. Muito bacana aí, Karina. Até o seu cargo é gente e gestão, né? Nós também temos essa nomenclatura aqui de gente e gestão, porque eu realmente acredito nisso, né? Por um lado, isso é bastante óbvio, mas nem sempre a gente pensa assim, né? Vocês, donos de negócios, agente gestor de negócio, eu trabalhei com uma pessoa em São Paulo, uma época, uma empresa de consultoria bastante grande, no mundo inclusive, e o dono me falava assim, a minha empresa vai dormir todos os dias e volta amanhã de manhã. Porque a empresa dele de consultoria de conhecimento eram as pessoas. E se a gente tira as pessoas de dentro das empresas, das nossas organizações, não tem muda, né, Oliveira? Por melhor que você seja fazendo muda, você não vai dar conta de fazer tudo o que você precisa. Por mais tecnologia que a gente tenha, a empresa vai ficar lá um monte de ativo parado, né? Mesa, cadeira,
ferramentas, enfim, de fato são as pessoas que fazem o resultado. Eu acho que essa visão é uma visão que eu trago comigo e que tento, né, imprimir sempre nos lugares que eu estou, mas, por outro lado, a gente tem que equilibrar com a saúde do negócio, né? Então, mais do que ter as pessoas trabalhando conosco, a gente tem que ter as pessoas certas trabalhando conosco, e acho que o Márcio falou isso, liderança para mim é o caminho crítico, é super importante. Todo investimento que a gente faz em liderança é resultado certo, não tem dúvida, não tenho dúvida com relação a isso, mas a gente ter as pessoas certas trabalhando com a gente para manter esse sistema e esse organismo vivo funcionando e sendo bom para as pessoas, né? Tanto para o empresário quanto para a sociedade, eu acho que é a grande magia. E esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que ele está fazendo com que a gente tenha uma série de reflexões, como nós fizemos aqui algumas hoje, nesse sentido. É como buscar um maior equilíbrio disso para o futuro. Né? Então, acho que é o grande aprendizado que vai ficar para a gente, não somente novas formas de trabalhar, ferramentas, metodologias de gestão, acho que isso é a nossa lição de casa, né? Dever de casa, repensar tudo isso, mas também a nossa relação com as pessoas que trabalham com a gente e que fazem parte da nossa comunidade, de alguma forma. Então, acho que a maior reflexão depois de tudo isso, para mim, vai ser essa. Eu concordo, vou emendar aqui. Eu acho que a gente só vai ser relevante quando as organizações forem boas para as pessoas e para os negócios. De novo, a gente precisa, esse é o grande desafio, e eu acho que aí tem o RH como um protagonista muito forte, a área de gestão de pessoas. Na minha cabeça, a transformação digital deveria ter sido liderada pelo RH lá atrás, porque transformação digital é mais mudança de mindset do que outra coisa, e o RH, em alguns lugares, perdeu esse bonde da história e passou para outras áreas. Então, assim, a minha esperança é que os profissionais de RH não percam o bonde agora e liderem esse projeto que seja bom para as pessoas e que seja bom para os negócios. Para mim é isso. Eu gostaria de encerrar agradecendo muito a participação aqui, o convite da Patrícia. Foi muito legal conversar com todo mundo, acho que essas conversas são muito produtivas. Queria deixar para vocês, eu vou deixar no chat, um site. É um site que nós estamos montando junto com a HSM e com o Cubo. É bom para as pessoas e negócios.com.br. Nesse site, e eu vou colocar no chat, as empresas estão inserindo as suas práticas nesse momento de coronavírus. Então, nesse site ele é aberto, você pode olhar as práticas que as empresas estão fazendo e inserir as suas práticas. A gente quer apoiar as empresas dessa forma nesse momento. Muito obrigado, estamos por aqui. Muito bom. Quer comentar? Se você mandar, eu começo. Não, eu queria realmente agradecer aí por ter participado dessa live com vocês, de toda essa experiência que foi compartilhada aqui, o Flávio, com toda essa área de tecnologia, assim, a Patrícia sempre fala do grupo e, assim, é gostoso sentir como funciona isso na prática. Márcio, obrigado pela experiência toda que você partilhou com a gente. Karina, muito legal as práticas que você implementa aí, certamente vão também nos servir de embasamento para as nossas práticas aqui. E, Patrícia, obrigado aí mais uma vez, de estar sempre contando com a gente e nos envolvendo nessas conversas. Né? A Línia continua linda como sempre. Então, mas assim, pessoas não são números, né? Então acho que isso para a gente é muito forte e é extremamente importante que a gente tenha isso sempre. Eu falo sempre que a gente tem que enxergar o óbvio, né? Então pessoas não são números. Nós nesses 28 anos de empresas, da empresa Hidrocélis, nós perdemos uma colaboradora há 2 anos. Ela veio a falecer depois de
de uma doença grave, um autoimune que ela adquiriu, e foi um processo muito rápido. E a falta que ela nos faz até hoje é imensa, né? Então, a gente mudou o layout da sala e certamente foi em consequência da perda dela, porque aquele espaço dela não seria substituído. Então, para a gente isso é muito importante. Então, lidar com pessoas na sua individualidade e enxergar o quanto elas são importantes na nossa vida e enxergar que o colaborador, cada um tem o seu papel fundamental na nossa história, apesar de estarmos na mesma tempestade, não no mesmo barco, mas todo mundo tem o seu remo e tem que fazer o seu papel. Ser líder ou ser dono de um negócio nesse momento não é fácil, nenhum momento é fácil, mas nesse momento não é fácil. Estar do outro lado da mesa e tomar algumas decisões que às vezes vão impactar na vida das pessoas é um momento extremamente difícil. A Patrícia já citou isso hoje, que a linha sofre com isso e é comum nos finais de semana nós passarmos o final de semana debatendo sobre uma decisão que temos que tomar e não é fácil tomar decisões porque sabemos que envolve pessoas e automaticamente envolvem vidas. Então, o meu recado nesse final é isso, lembrar que as pessoas são pessoas e números são números. Tá bom? Obrigado. Eu quero agradecer por participar, né, desse grupo, apesar da nossa empresa ser pequena, mas ele é muito grande para nós. Eu já começo a me emocionar em falar de pessoas. Pessoas sempre, eu considero assim, é tudo, né? Eu e o Júnior sozinhos não somos ninguém, e a Hidrocere jamais chegaria onde chegou se não fossem as pessoas, né? Bom, lógico, não são tudo flores, né? Não temos todos os dias situações boas, né? Temos situações difíceis com as pessoas, mas é gostoso entender que cada um tem um motivo de ser, né? Daquele jeito. Mas que a gente pode fechar dizendo o seguinte: o trabalho em equipe ele é essencial e eu sinto que ele está sendo fortalecido com toda essa tempestade que o mundo está passando, né? Então é isso, pessoas fazem toda a diferença e os negócios não são ninguém se não tiver uma boa equipe. Mas muito obrigado, foi um grande prazer participar, conhecer vocês. E obrigado, Patrícia, né, por confiar na Hidroceres nesse momento. Gente, resumindo, se tinha alguém aqui que nos assiste esperando ferramentas e um foco mais metodológico, o que eu posso dizer é o seguinte: é muito difícil fazer uma live com esse foco, porque a gente tem negócios desde o churrasquinho que nos serve no final da tarde, né, ao pessoal que distribui alimentos para os alimentos especiais, a produção. Então, a gente tem um país, graças a Deus, extremamente diverso nos segmentos de negócio, nos tamanhos e na gestão. Mas o que vale é que temos ferramentas. Márcio, muito obrigada pelo site, está aqui, vou repetir, www.bomparapesoasenegócios.com.br. Temos ferramentas e o que eu acredito, assim, a recomendação básica é gente em primeiro lugar, ferramentas bem utilizadas, não adianta a gente seguir a moda e comprar um monte de ferramentas e não usar. A nossa caixa de ferramentas tem que ser usada. Então, vamos buscar montar a nossa caixa adequada, porque a gente está pronto para usar agora em relação à produtividade, principalmente medir o que está acontecendo no nosso negócio e amanhã rever essa prática. Então, usei a ferramenta, ela é ótima, aí eu vou buscar outra. Não adianta a gente colocar uma caixa enorme de ferramentas e não ter tempo nem atenção para usar da melhor forma. O Márcio trouxe aqui um monte Flávio, um monte de ferramentas tecnológicas e outras até de práticas de gestão. O que eu digo é assim: faça o seu melhor
E não se sinta pronto nunca, enquanto gestor, enquanto empresário, enquanto liderança. Principalmente quando eu estiver falando de produtividade. Vamos buscar na internet, vamos buscar numa empresa. Eu nunca vi, de todos esses anos, em todos os estados, cidades, eu conheço o Brasil todo, graças a Deus tenho essa possibilidade, eu nunca vi uma empresa fechar a porta para uma visita de benchmark. Nunca. Eu não, pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Então, todas as empresas que eu passei, de pequeno a enormes, a tecnológicas ou não, estão abertas a compartilhar boas práticas. Ótimo caminho para a gente começar a melhorar a nossa produtividade, dando segurança, dando confiança para a equipe. A cada um de vocês, muitíssimo obrigada pelo aceite. Eu sei que a vida está corrida. E fica meu convite aqui para a hora que precisar trocar uma ideia. Tá todo mundo com meu e-mail, meu WhatsApp. Se quiserem compartilhar, posso, gente? Compartilhar entre vocês. É só pedir, eu ou o Vitor podemos compartilhar, tá bom? Abraço, sucesso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço a todos.